O paulista Guilherme Castro Boulos faz 36 anos neste mês de junho. Ele é o pré-candidato à presidência da República mais novo da história brasileira. Boulos tem como vice a liderança indígena Sônia Guajajara, no acordo do partido com diversos movimentos sociais. Filho de médicos e professores da Universidade de São Paulo, Boulos é filósofo, psicanalista, professor e escritor. É também coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Guilherme Boulos é o convidado de hoje do TVE Entrevista Especial. Bem-vindo à TVE, Boulos, a TV pública do Estado da Bahia. Você coordena o MTST e a Frente Povo Sem Medo. Você está percorrendo o país junto com a sua co-candidata à presidência, que é a Sônia Guajajara, mas tem muita gente que não conhece nem você, nem ela, como cidadão, como pessoa, e de onde vocês vieram, por onde vocês começaram, como é que você começou, onde veio a centelha para o seu trabalho. Bom, Bob, uma satisfação estar contigo, poder falar um pouco dos projetos que nós temos para o país e começando por aí, né, da origem. Eu nasci em São Paulo, venho de uma família de classe média, meus pais são médicos. Tive na minha infância, na minha adolescência, enfim, não passei nenhuma privação, estudei em bons colégios, vivia como qualquer jovem da minha classe social, né? Normalmente, indo à escola, estudando com meus pais. E qual foi a centelha? Olha, eu não sei se houve bem um momento específico. O que houve foi que a desigualdade no Brasil, Bob, é um negócio brutal, né? E que basta ter olhos para ver. A gente está quase condicionado a perder a capacidade de se indignar, a normalizar, a invisibilizar as coisas. Outro dia eu li uma pesquisa de psicologia social em que o autor da pesquisa fez um estudo. Ele era estudante de pós-graduação da USP e ele se vestiu de gari e foi para o lugar onde ele tem aula. E as pessoas não o cumprimentaram. Não porque não o reconheceram, mas porque não o viram. Né? Ele ficou invisível por estar com uma roupa de gari. No Brasil, a pobreza é invisível, a miséria é invisível, a gente foi naturalizando isso e perdendo a capacidade de se indignar. Nas calçadas, as pessoas passam por cima. Normal, né? Alguém está ali com frio, com fome, jogado. Né? Bom, é parte da paisagem. E isso, de algum modo, na minha juventude, começou a me tocar, a me incomodar. Eu comecei a lidar com isso de uma maneira que me gerou indignação. E comecei da maneira que eu tinha a mão. Então, eu fui atuar no Grêmio Estudantil da escola, saí de uma escola particular, fui para uma escola pública. Né? Fui estudar depois na escola Fernão Dias Pais, né? Que, inclusive, ficou famosa mais recentemente com as ocupações de escola de secundaristas, que foi um vetor ali dessas ocupações. E, enfim, fui me aproximando da luta social, aproximando dos movimentos sociais, buscando ajudar o Sem Terra, fazendo campanha de arrecadação na escola. E foi nesse momento que o MTST entra na região metropolitana de São Paulo, que é onde eu moro. Já estava nessa época entrando na faculdade, estudei filosofia na Universidade de São Paulo. E aí eu me aproximo do movimento e aquilo me impactou muito. Né, de ver aquelas ocupações enormes com potencial, com um vínculo de solidariedade com as cozinhas coletivas, com a vivência que aquilo proporcionava. Quem vê de longe vê um amontoado de barracos de lona, né? E quem vê de mais longe ainda vê vagabundos que querem tomar o que é dos outros. Mas quando você chega perto e aquilo se humaniza, e você vê histórias de vida, você vê pessoas... Tem gente também da mesma origem sua, de classe média alta, que vai, ajuda, que eu sei, acompanho. Tem muita gente, no próprio movimento, nos movimentos sociais em geral, felizmente. Felizmente a solidariedade não morreu. Claro. Ainda existem pessoas com a capacidade de se colocar no lugar das outras e sentir uma dor que não é sua. Né? Essa solidariedade é essencial para qualquer projeto de mudança na sociedade. E eu vi muito isso no MTST. Nas ocupações sem teto, uma vivência comunitária, um enraizamento. Bom, fui morar numa ocupação e estou no movimento há 16 anos. E a Sônia? A Sônia é do interior do Maranhão, né? Vem de uma aldeia indígena, do povo Guajajara, construiu
os caminhos dela muito ligado à trajetória e ao enraizamento indígena. A Sônia foi ter estudo formal, deu aula, foi estudar em Minas, se eu não me engano, saiu do Maranhão e foi para Minas estudar, e depois voltou e se tornou uma grande ativista, eu diria, a liderança indígena mais expressiva que nós temos hoje no Brasil, que vocaliza a articulação dos povos indígenas do Brasil. Você é candidato pelo PSOL. Com a falência do chamado socialismo real no século XX, e mesmo com a social-democracia enfrentando os problemas e desgaste que enfrenta no mundo todo, qual é o significado de ser socialista nesse pedaço do século XXI? Olha, Bob, o socialismo, ele está vivo, né, e segue vivo e forte enquanto o capitalismo produzia as injustiças insuperáveis que produz. Enquanto ideia... Claro, enquanto um princípio de igualdade de oportunidades. Eu acho que é sobretudo isso, sabe? Eu definiria hoje o socialismo como uma ideia, uma luta por igualdade profunda de oportunidades. Não é o princípio liberal de igualdade formal de oportunidades, porque essa igualdade não é real, né? É aquela velha corrida de 100 metros que alguns começam 50 metros na frente, né? Então, igualdade de oportunidades é você dar as mesmas condições econômicas, as mesmas condições culturais, sociais, educacionais, para que as pessoas cheguem, Isso, né, é um projeto de gerações, né? Claro, é um projeto de mudança profunda da sociedade. Eu acredito nisso. E eu acho que algo tem que nos mover. Como diz Eduardo Galeano sobre a utopia, né? Perguntaram de que servia a utopia. E ele diz, acho que citando um outro estudioso, um autor, um pensador, ele diz, a utopia, quanto a gente dá um passo, ela foge um passo. A gente dá um outro passo, ela foge um outro passo. Então, para que serve? Serve para nos estimular a caminhar. E né? Nesse estágio do capitalismo que a gente está vivendo, essa coisa brutal, como propor mudanças, por exemplo, no Brasil, num ambiente como esse de hoje, e isso ter consequências? Vamos lá. Primeiro, deixar claro assim, o princípio da igualdade de oportunidades ele não é uma coisa abstrata e vaga. Né? Ele tem concretude, assim como o princípio do enfrentamento aos privilégios e da participação popular. Eu acho que esses são os 3 princípios que devem nos nortear para uma nova sociedade. Então, nós vivemos hoje no Brasil uma profunda crise democrática, um momento de muitos retrocessos, um momento grave da nossa história, né? Em que há um retrocesso em termos de direitos sociais, produzido pelo governo do Michel Temer, é uma agenda regressiva que em 2 anos fez o Brasil andar décadas para trás, voltar. 20 anos em 2. 20 anos em 2. Eu acho até que 20 em 2, mesmo botando no sentido contrário, ainda é pouco, porque foi mais de 20. Eles destruíram a CLT, que é de 1943. Eles picotaram o Pacto Constitucional com a Emenda 95, né, que congela gastos públicos pelos próximos 20 anos, que é lá de 88, de 30 anos atrás. Entregaram o pré-sal. Eles conseguiram, em 2 anos, eles conseguiram contribuir para o desmonte de 3 pactos nacionais. Né? O pacto, chamado Pacto Lulista, ou seja, foram programas sociais, políticas públicas, com todos os limites que tiveram, né? E que não foram poucos, mas que asseguraram melhoria de vida para os mais pobres por meio de alguma orientação do orçamento público. Isso foi para o saco, uma política de ajuste fiscal e congelamento de investimentos sociais. O Pacto Constitucional de 88, né, que a emenda constitucional desfigura. Se você ficar... O aspecto principal daquela Constituição era algum grau de Estado social. O Sistema Único de Saúde, é um sistema de educação pública universal. Isso acaba com 20 anos de congelamento. É um congelamento do futuro, não do orçamento. Né? E, ainda mais, eles destruíram um 3º pacto, que é o Pacto Varguista. Nem a ditadura militar, em 21 anos, rasgou a CLT. O Temer, em 2, jogou na lata do lixo. É grave. Né? Então, nós vivemos um momento de retrocesso em direitos. Mas, como se não bastasse, Bob, nós vivemos um momento também de retrocessos democráticos profundos. Né? Retrocessos democráticos expressos num clima de ódio, de intolerância, de violência política. Que também é uma construção. Claro, altamente construída. É uma forma de manipular o medo da sociedade. Hoje as pessoas estão inseguras e estão com medo. O momento
leva a um medo que não é apenas o medo de tomar um tiro, uma bala perdida, o medo do desemprego. É o medo do que virá. É o medo do amanhã. É o medo do amanhã, é o medo do futuro. Como a propósito do governo Lula que você falou, que diferenças você vê do primeiro governo, segundo governo Lula e governo Dilma? Onde é que você acha que é? Só complementar o raciocínio anterior e chego aí. Eu acho que a crise democrática ela é grave também porque, para além dessa violência que se expressou na morte da Marielle, que se expressa na audiência do Bolsonaro, que se expressa em comentários de redes sociais virando agressões e tiros, né? O silêncio diante disso, que teve tiro na caravana, teve tiro no acampamento. Eles suspendem os acampamentos, multam e não dão resposta sobre os tiros. Não tem um. Aqui chegou a investigação sobre aquele tiro no pescoço que quase matou uma pessoa no acampamento. Né? E, evidentemente, a politização do judiciário. Né? Isso é parte de uma crise democrática. Quando o juiz resolve fazer política, se comportar como chefe de partido, e nós vimos isso na condução de vários momentos da Lava Jato, sobretudo em relação ao Lula, isso é grave para algum lugar que se pretenda um Estado de Direito democrático. Agora, você perguntou sobre a avaliação dos governos do PT. Os três governos, né? Os dois períodos. Olha, acho que o Lula, quando ele chega ao governo, ele toma uma opção. A opção do Lula é: vou fazer um pacto nacional. Arrumar a casa primeiro. Em 2003 faz um ajuste recessivo, inclusive, para mostrar que a carta ao povo brasileiro era real. Aí faz um pacto que ficou conhecido como ganha-ganha. O André Singer fala muito disso, né? Que é aquela história de que não se conflita com os grandes privilégios, os grandes interesses do andar de cima, com a forma de funcionamento do Estado brasileiro. Então se herda uma governabilidade, que é essa governabilidade do presidencialismo de coalizão, com tudo que ela traz. Para ter tempo de distribuir alguma coisa. Pois é. Não se enfrenta o andar de cima, mas se faz uma política econômica, pouco a pouco, se valendo do cenário internacional de alta das commodities, de crescimento chinês, mas também de uma política interna, de estímulo ao crédito, de expansão do mercado interno, de investimento público de algum modo, para o Brasil crescer. Nos 8 anos de governo Lula, a média é de 4% de crescimento ao ano, que é uma média elevada para os últimos 30 anos da história brasileira. No entanto, tem um limite aí. Esse limite do ganha-ganha, de que ganham os de baixo. Porque quando o Brasil cresce, cresce o orçamento e você faz política social por manejo orçamentário. Foi isso que se fez. Você manejou o orçamento e fez programas sociais, aumentou o salário mínimo em mais de 70% em 12 anos, fez políticas públicas, o que é importante e precisa ser reconhecido. Mas o preço disso foi não ter enfrentado estruturas arcaicas. Tanto no sistema político, se manteve os mesmos que governam no Congresso Nacional, comandam o Estado brasileiro há muito tempo. Como as estruturas que sustentam isso. Como todas as estruturas, econômicas e midiáticas. Claro. Não se democratizou a mídia no Brasil, isso ficou um tabu. Eu ia tratar disso mais adiante, mas já que você falou, que visão você tem de mídia pública e mídia privada? E como é que você vê a atuação da mídia privada no Brasil? Olha, acho que a mídia privada, ela está prevista na Constituição, mídia empresarial, muito bem. Agora, ela tem que seguir, né, as condições básicas de direito à comunicação e de civilidade. Né? Não pode ter monopólio. Isso a própria Constituição diz. Então, nós não precisamos, nesse caso, de uma nova lei no Brasil. Precisa de pluralidade. Precisa ter pluralidade de voz. Ninguém quer censura. Liberdade de expressão é fundamental. A expressão controle, às vezes, joga o jogo do adversário. Gera essa ideia. Eu não acho que controle, eu acho que nós temos que trabalhar com a ideia de democratização e regulamentação. Porque, veja, eles atuam na mídia como um mercado. Todo mercado tem que ser regulamentado, certo? Claro, Coca-Cola não pode com Guaraná, cerveja não pode com outra. Tem o CAD, que investiga monopólio. Não sei por que o CAD não autuou a Rede Globo até hoje. Né? Então, nós temos que pegar e fazer com que a letra da Constituição seja cumprida, enfrentando monopólios. Não pode ter concessão para políticos. O que tem de político controlando grandes meios por esse Brasil inteiro? Não só grandes, pequenos, o uso das rádios, comunitárias. De toda parte. E se tem
quase que um pensamento único, Bob. Essa história eu vi outro dia, já tinha visto a Dilma e vi outro dia o Ciro falar, não, regulamentação da mídia é o controle remoto. Agora é estranho, porque o Ciro aqui disse que faria a regulamentação. Poxa, que bom que ele evoluiu nesse pensamento. Eu não vi essa entrevista que você está falando, eu vi aqui, ele nos disse que faria a regulamentação. Não, disse isso, faz o que? Faz uns 2, 3 meses, voltou com essa história fatídica do controle remoto. Mas de nada vale um controle remoto, que se você apertar do 1 ao 99, é o mesmo pensamento que está sendo expresso. São as mesmas vozes, os mesmos grupos econômicos. E 13 ou 14 canais com programação religiosa no Estado laico. É isso. Não dá. Não dá. Então, precisa enfrentar o tema do monopólio, precisa enfrentar o tema da concessão a políticos e precisa enfrentar um terceiro tema que você tocou, que é o da diversidade e a pluralidade de vozes. Tem que ter rádio comunitária. Por que quem abre uma rádio comunitária é perseguido pela Polícia Federal? Né? O federal não tem mais o que fazer do que ficar perseguindo quem está buscando falar com a sua comunidade? Né? Ora, comunicação privada é uma das formas de comunicação. Tem que ter comunicação pública, comunicação estatal, comunicação comunitária. Isso também está previsto na Constituição como pública modelos. Que é absolutamente normal na Europa e mundo afora. Pois é. Inclusive com grandes TVs públicas com os cidadãos contribuindo compulsoriamente, diga-se de passagem, 140 libras na Inglaterra, 140 euros na Alemanha e por aí afora. É isso. Por ano. E a comunicação pública ela é necessária, porque ela dá oportunidade, precisamente, de multiplicidade de vozes. Hoje, uma parte importante do povo brasileiro não tem voz nos grandes meios de comunicação. Né? Você acha que esse conjunto de coisas, por exemplo, teve um momento de ruptura, ou de início de ruptura, 2013. Onde é que PT, esquerdas erraram, inclusive na avaliação do que viria depois? A gente se encontrou até pelas ruas naqueles tempos todos, né? Onde é que houve o erro ali definitivo? Eu vou voltar para a tua outra pergunta para chegar nisso. A história do ganha-ganha, da pactuação, de que tudo se resolvia num consenso nacional, ela funciona e vai bem até vir a crise. Porque quando vem a crise, não tem mais 4% de crescimento ao ano. Perde. Você não tem mais como ter ganha-ganha. É o ganha-perde. Um ganha, o resto perde. O resto perde. Aí começa o conflito distributivo. Né? A perda dessa pacificação na sociedade que durou durante os governos Lula até 2013, ela tem a ver com um conflito distributivo pacificado. Quando a coisa estoura, é claro, a crise estoura em 2008, mas tem as políticas anticíclicas em 2009, isso se arrasta, né? Elas dão certo de algum modo. Tem a não politização da sociedade. Claro, isso é um outro tema chave. Né? As pessoas melhoram de vida sem ter um processo de encarar isso como uma conquista social, de classe, coletiva, histórica. E vem isso sobre o registro tacanho da meritocracia. E com coisas simbólicas, tipo entregar a Comissão de Direitos Humanos em troca da Comissão de Orçamento, como foi no caso do Marco Feliciano. É inaceitável. É um símbolo ali de... Muito simbólico, muito simbólico. Teve vários símbolos nesse processo, né? Negociação de pautas históricas para ter o apoio da bancada fundamentalista, e por aí vai. As negociações com a bancada ruralista, que tem a ver com optar por não romper com um determinado modo de governar, que, do meu ponto de vista, faliu, não funciona mais. Ou seja, isso estoura, esse conflito distributivo de algum modo estoura, a panela de pressão estoura em 2013. Estoura para todo lado. A partir daí, teve uma reação defensiva do governo, né? Teve uma reação ofensiva dos meios de comunicação e de determinados setores que apropriaram um movimento, ou uma parte importante desse movimento, pela direita. Claro. Mas 2013 não era originalmente de direita e golpista, me desculpe. Claro. Né? É de um reducionismo incrível. Não é dizer, não, ali tinha um movimento passe livre que lutava por uma pauta legítima, aliás, pela crise de um modelo de desenvolvimento urbano que esgarçou as cidades brasileiras e que o tema da mobilidade entrou no centro da agenda. Me lembro até que até a quinta-feira, quando houve aquela manifestação que teve um tiro no olho de uma repórter da Folha de São Paulo, de uma maneira quase em bloco, a mídia se posicionava contra. Não era assim, porque foi uma manifestação do movimento social organizado, vinculado a ideias de esquerda, como o movimento Passe Livre. Que já vinha vindo, né? Claro, vinha vindo fazendo manifestações em todos os anos anteriores contra o aumento da tarifa, por um tema legítimo. A repressão da polícia, que atingiu a jornalista da Folha, atingiu indiscriminadamente dezenas de pessoas naquela noite, teve um impacto. Gerou uma indignação. E quando eu acho que
pelos algoritmos de rede, por tudo, reconheceram essa indignação, houve um esforço rápido de setores da mídia, de setores da direita brasileira, de tentar se apropriar disso. E ali houve uma disputa nas ruas, né? O governo, acho que recua, age de uma maneira defensiva, a Dilma na época, e depois tem a disputa do legado. Evidentemente, a direita fez um esforço de captura do movimento, e esse esforço de captura levou a uma corrente de direita, quer dizer, uma direita que estava no armário, uma extrema-direita que estava no armário, pensamento fascista, e que as redes ajudam a conectar. Que reverberaram e que depois virou essa história de verde e amarelo na Avenida Paulista e a turma que depois começou a defender a intervenção militar. Aí, veja, tudo aquilo que sempre pensavam e tinham vergonha de dizer, passaram a dizer. Mas nós não podemos deixar de reconhecer uma outra coisa. Também ali surgiu um outro lado, uma outra vertente de junho, que não foi posteriormente majoritária, mas que foi as ocupações de escolas pela juventude secundarista, que foi o próprio movimento de ocupações por moradia crescendo muito no Brasil, o MTST é expressão disso. No confronto, na dialética, se deu a politização. Claro, porque é assim que se dá a politização. Não se pode fugir do conflito como o diabo foge da cruz, porque é no conflito social que as pessoas se educam. O conflito é pedagógico socialmente. O problema da apropriação é que você pode dizer que aquilo é um conflito social, você pode dizer que são os vândalos atacando, a depender de quem esteja atuando. É evidente, mas quando eu estou falando do conflito, não é necessariamente aquilo. Claro. Não estou falando, obviamente, do quebra-quebra, da pancadaria na rua, não é isso, não. O conflito social é os lados se definirem. Os seus interesses específicos. É os interesses sociais deixarem de ficar velados num lenga-lenga e aparecerem. Mas chegando aqui, você é candidato, você é eleito presidente, como é que num Congresso extremamente conservador, como esse que está aí, talvez até pior, e com prazos muito curtos? Por exemplo, você toma posse, um mês depois já tem a eleição do presidente do Senado, da Câmara, da qual o presidente, de alguma forma, vai querer participar, sem ter maioria, a princípio. Imagina-se pelo modelo da eleição. Como? Olha, primeiro eu aposto, e acho que todos nós devemos apostar, antes de tudo, por dever de consciência, num processo de renovação do Congresso Nacional. Nós temos o Congresso Nacional mais desmoralizado da história republicana, né? Nós precisamos... Mas não é o que indica a forma de campanha, efetivamente não é. Esse sistema ele é fechado, mas nós temos que trabalhar no processo para debater o tema Congresso Nacional como e propor uma renovação. É isso. Mas esse debate acho que precisa ser feito mais amplamente na sociedade, né? De combater a ideia de que é tudo igual, de não, há sim projetos diferentes e que devem encontrar representação no Congresso. Agora, por outro lado, Bob, e aí eu acho que é o X da questão, este modelo de governabilidade falhou, né? O presidencialismo de coalizão foi-se. Virou um balcão de negócio, uma caricatura de um balcão de negócio de toma lá da cá, em que quem ganha a eleição tem que barganhar, comprar voto no parlamento para ter apoio e governabilidade por cargos no governo. Federal, estadual, em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então, este regime político foi o responsável por gerar a mais profunda crise de desesperança que nós vivemos nas últimas décadas. As pessoas estão descrentes, há uma verdadeira depressão política no Brasil, uma apatia por uma crise de representação, um abismo que há entre Brasília, o poder em Brasília e o Brasil real. E isso leva à necessidade da gente repensar a ideia de democracia. Nós precisamos de uma nova ordem política no Brasil. Você está falando da Constituinte? Pode passar por esse caminho, mas antes de tudo, eu estou falando do seguinte: há mecanismos previstos na nossa própria Constituição que são absolutamente pouco utilizados ou inutilizados. Consulta popular. Plebiscitos, referendos, consultas populares. Eu acrescentaria isso conselhos, né? Construiu-se formas de democracia direta e participativa no Brasil, em exemplos municipais, com orçamento participativo, por exemplo, que sumiram. Já há 20 anos, né? Ou seja, nós precisamos aproximar o poder das pessoas. Democracia, Bob, não pode ser apertar um botão a cada 4 anos e depois não decidir mais nada. Não lembrar em quem votou para vereador, para deputado. Então, democracia precisa ser uma participação constante, a sociedade ser escutada, ser ouvida, se posicionar, porque isso também politiza. Você trazer o debate para a sociedade, e, por exemplo, emenda constitucional 95. Você aprova 20 anos de congelamento de investimentos públicos por um Congresso desmoralizado, por um governo que não foi eleito, e fica tudo bem.
Isso tem que ser debatido com a sociedade. Há vários países do mundo que já fazem isso. Tá, mas um tempo seu seria curto, né? Você eleito, digamos. O seu tempo de você... Mas aí é o seguinte, nós temos que começar, né, apresentando uma forma de governar diferente. Eu quero, no dia 1º de janeiro de 2019, se eu for eleito, Você disse. eu vou propor ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira um plebiscito para revogar as medidas do Michel Temer. Para revogar o congelamento de investimentos sociais, para revogar a reforma trabalhista, para revogar a entrega do pré-sal, para revogar a reforma do ensino médio, que foi feita sem qualquer diálogo com a sociedade. Mas, por exemplo, a entrega do pré-sal é uma coisa complicadíssima, porque isso é fruto de acordos internacionais, escritórios gigantescos, para você... É uma batalha... Mas nós vamos ter que travar essa batalha. Porque o que não dá é para ficar como está hoje, que o resultado desta política é gasolina a R$ 5,00 para o povo brasileiro e lucros exorbitantes para acionista em Wall Street. Nós vamos ter que rever isso, né? Este governo não tinha legitimidade para firmar determinadas posições e contratos. Né? Era um governo que não veio sequer do voto popular. Então, quem firmou esse contrato com esse governo sabia que estava em risco. Por isso mesmo que está fazendo assim. Exatamente. Se tivesse sido eleito, teria que prestar conta para alguém. Esse governo não tem que prestar conta para ninguém. É próprio de governos fora do sistema democrático. Pulando um pouco de assunto, qual é a tentativa de desqualificação mais comum que você recebeu ou recebe? Só lembrando, por exemplo, que a ignorância que galopa já acusou, entre aspas, o Chico Buarque de ter um apartamento em Paris, como se ele não tivesse talento, brilho por meio século para ter o apartamento dele onde ele quisesse. Que tipo de desqualificação, de tentativa mais comum você enfrenta? Bob, são várias, lamentavelmente, no clima que está o país. Mas te diria, desde as mais absurdas fake news, você falou do Chico Buarque, eu me lembrei, inventaram que o meu pai tinha um terreno em São Paulo e eu não estava ocupando o terreno porque era do meu pai, então tinha que fazer uma campanha para que o MTST ocupasse o terreno. O terreno simplesmente não existia. Eu tive que processar determinadas figuras, uma delas o jornalista Augusto Nunes, que entrou nessa fake news, um tal do Alexandre Frota, aquele cidadão. Estou tendo que processá-los na justiça porque inventaram isso e repercutiram nas redes sociais. Teve uma que foi muito recente, por ocasião da tragédia, da demolição, do desabamento do prédio em São Paulo, onde tinha uma ocupação de um movimento de luta por moradia, em que começaram uma onda de acusações de que eu cobrava aluguel, ou de que o MTST, no meu nome, cobrava aluguel das famílias sem teto. Sendo que há movimentos outros, ou ditos movimentos, que fazem isso, mas aproveitaram... Pois é, então, assim, o MTST é o maior movimento de moradia do Brasil, nunca teve essa prática, né? O MTST se financia por financiamento colaborativo na internet. Aliás, aproveito para fazer a propaganda aqui, Catarse-ME, né? Contribua com o MTST, colabore, porque de fato precisa, o movimento se sustenta assim, nunca levou R$1 de qualquer sem-teto, não achamos que essa é a política mais adequada, ainda menos se isso for algo compulsório, por extorsão, por pessoas que não têm. Nos parece, por tudo que a gente ouviu, que naquele caso existia isso. Se existia isso, tem que ser apurado. Agora, nós temos que separar o joio do trigo. Claro. Né? Aproveitador e oportunista tem em todo lugar. Aliás, eu tenho a certeza que existe mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional do que no movimento de luta por moradia no Brasil. Nós temos dito isso. Mas aí inventaram esse absurdo de cobrança de aluguel. E num cenário, Bob, sabe o que mais me deixou chateado nessa história? Foi como foram rapidamente culpar as vítimas pela tragédia. As pessoas, vai fazer um mês, elas estão lá no Largo do Paissandu agora. Já viraram invisíveis. Estão lá, invisíveis, né, em barracas. O poder público não fez nada, assim como não tinha feito nada na fiscalização das condições do prédio antes, ou de requalificar imóveis vazios para a moradia popular. Você sabe que nós temos uma quantidade imensa de imóveis vazios. Aproveitando o tema, até porque a partir dali surgiram dezenas de números contraditórios e controversos. Quantas pessoas, quantas famílias de fato não têm teto para dormir, para viver no Brasil? Vamos lá. Esse dado, o dado oficial que é elaborado pela Fundação João Pinheiro, utilizado pelo Ministério das Cidades, com Minas base Gerais. na PNAD do IBGE, dá conta de 6.350.000 famílias com necessidades habitacionais. Dessas, existem várias escalas. São pouco mais de 100 mil que estão em situação de rua, que é o extremo. Aí nós temos uma segunda escala, que são famílias
em moradias muito precárias, né? Comunidades, favelas. Beira de córrego, encosta de Beira morro. do Tietê. Né? Você tem, depois, famílias em coabitação, que se chama, ou seja, várias famílias morando numa mesma casa, né? Morar em casa de parente, o cômodo do fundo, o puxadinho, que é uma situação precária de habitação. E você tem o chamado ônus excessivo com aluguel, que é famílias que comprometem mais de 1/3 da sua renda com aluguel. Esse é um cenário muito grave. Pode parecer uma coisa, o aluguel é o menos. Alguém que paga um aluguel hoje, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que pagava aluguel, ficou desempregado e não pôde mais pagar. Ainda mais no momento de crise econômica, esse cenário é drástico e tem aumentado muito no Brasil. Boa parte do público que vai para as ocupações vai porque não consegue mais pagar aluguel. Tem que tomar a dura escolha no fim do mês entre pagar aluguel e comprar o leite do filho. Então nós temos neste total 6.350.000 famílias. E nós temos, ao mesmo tempo, 7.900.000 imóveis abandonados e ociosos sem cumprir a função social prevista. Inconstitucionais, portanto. Tá. Vamos à eleição. Há umas semanas, 2 semanas, uma visita do Frei Beto, o Lula te elogiou, te admira, etc. No comício de despedida dele antes da prisão lá em São Bernardo, você estava lá, e ele fez um elogio a você. Eu percebi uma reverência e percebi também um político dizendo, eu ainda estou aqui. Ele disse que você era um jovem promissor de futuro, etc. Como é que você viu aquilo e como é que você recebeu? Olha, Bob, ali era um momento muito duro, antes de tudo, né? Nós estávamos lá por solidariedade, por entender que aquela é uma batalha democrática. Né? Você sabe, eu sou pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. Ele sabe. Já coloquei aqui as diferenças em relação aos governos do PT, diferenças que eu já tive. Mas mais do que isso, muita gente que estava com Lula na hora de distribuir o poder não estava lá. Nós não estávamos na hora de distribuir o poder, mas estávamos lá na hora da solidariedade. Isso para nós é muito importante e demarca uma posição de que tipo de esquerda e que tipo de projeto a gente acredita. Eu entendi a fala do Lula, primeiro como um reconhecimento a esse gesto de solidariedade e de apoio. Né? O MTST, em particular, e a Povo Sem Medo, foi muito ativo no apoio ao Lula. Né? A presença na casa dele quando o MBL foi para lá, a própria presença no sindicato de São Bernardo, a ida com bastante gente das ocupações lá, a ocupação simbólica do triplex. É isso que eu queria. Né? Qual foi? Isso era uma... Que, aliás, eu agora estão querendo botar a conta em cima de mim, não sei se você chegou a ver. Não. Fui intimado pela Polícia Federal para dar esclarecimento sobre a ocupação simbólica do triplex. E qual foi? E qual é o sentido daquele gesto? Primeiro, eu não estava lá, só para deixar muito claro, não fui, foi uma ação organizada pelo MTST para mostrar a farsa judicial que foi feita. Nós entendemos, enfim, condenaram o Lula sem qualquer prova, atribuindo a ele um apartamento. Bom, se o apartamento é dele, então as pessoas podem ficar lá. Agora, se não é dele e foram tirar as pessoas de lá, então ele tem que ser solto imediatamente, emita o alvará, porque o cara está preso por algo que não é dele. O objetivo foi precisamente denunciar... Desvestir a toga. Denunciar a farsa que estava posta. E, aliás, mais do que denunciar a farsa, o Brasil pôde ver as condições do triplex, que era vendido como algo de alto luxo, e as imagens que foram feitas lá mostraram. E a propósito disso, o judiciário, como é que você enxerga, como é que você vê o judiciário? Você imagina que ele tem a capacidade de se autorregular? Não, eu acho que nenhum poder deve se autorregular. A autorregulação de qualquer poder é péssima para a democracia e fortalece corporativismos. Com o judiciário é a mesma coisa. Você ter um Conselho Nacional de Justiça sem controle social, sem participação da sociedade, é uma excrescência. E é o que faz do judiciário brasileiro o único poder sem qualquer tipo de participação da sociedade. O legislativo e o executivo, a gente sabe de todos os limites, dos vícios do processo, mas a cada 4 anos tem algum grau de controle social. E o judiciário? Né? Não tem nenhum. E vamos combinar aqui, né, um local cheio de privilégios, eivado de privilégios. Eu acho muito bom que o judiciário se atente e se volte para a corrupção, sobretudo para os corruptores no Brasil, coisa que nunca fez, e de algum modo a Lava Jato apontou para isso. Nada mal até aí. Né? O problema é que o judiciário deveria atuar de uma maneira isenta do ponto de vista político e deveria começar a olhar
para o seu próprio quintal, né, Bob? Porque se quer acabar com a corrupção, bom, vamos começar com o disparate que é ter juiz e desembargador e procurador ganhando acima do teto constitucional. Nós estamos falando de moralidade. Pois Vocês estão discutindo moralidade. Se é moralidade pública, vamos moralizar em casa primeiro. Então, acabar com auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio sobre os quais não recai Miami, imposto, né? Sobre os quais e o Sérgio Moro, aliás, se denunciou no programa Roda Viva da TV Cultura quando ele colocou como um complemento salarial. Ele disse isso. Bom, se fosse um complemento salarial, tinha que ser tributado, né? Não é, por definição, o auxílio não é um complemento salarial, né? Para tirar a suposta defasagem salarial. Então ganham acima do teto constitucional, tem uma série de penduricalhos. Muita gente já viu, quando um juiz é pego vendendo uma sentença, a punição que é dada, aposentadoria com salário integral. Ó que beleza, né? Então vamos mexer aí. A gente está falando o tempo todo aqui de desigualdade, de dois Brasis, ou vários Brasis. Uma das reformas que eu imagino que sejam prioritárias seria a reforma tributária. Qual é o seu projeto? O que você pensa a respeito disso? Isso é essencial. Enfrentar a desigualdade no Brasil significa enfrentar a desigualdade em vários âmbitos, como você disse. Desigualdade de renda, de propriedade, de patrimônio, de gênero, de raça, porque a pobreza no Brasil também tem cor, é uma herança escravista da nossa sociedade. O Gessé. Né? Tá aí, o Gessé nos lembrando disso. E é também enfrentar o tema de como se financia o Estado brasileiro, Bob, que é o tema tributário. O Estado brasileiro hoje é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos mais pobres e da classe média para um sistema tributário injusto e regressivo e dá aos mais ricos, aos super ricos, ao 1%, ao 0,1%. Mas dá uma explicadinha rapidinha sobre o que é o regressivo. Não, vou falar disso. Eles dão a essa minoria por um juros abusivo da dívida pública. O que é esse sistema tributário regressivo? Significa em que quem tem menos paga mais. Ou seja, um sapato que você vai comprar e o dono da Riachuelo, veja só, terá o mesmo imposto. Esse sapato, como qualquer bem de consumo, incide um imposto alto. Por quê? 49,5% de toda a arrecadação tributária no Brasil é sobre consumo. É imposto indireto. Apenas 21% sobre renda. Ora, os países da OCDE, e aqui nós não estamos falando de bolivarianismo nem de comunismo, nós podemos falar dos Estados Unidos, tão ao gosto de algumas pessoas que tentam pautar o debate público no Brasil. Nos liberais Estados Unidos, sobre renda, 49% da tributação é sobre renda, no Brasil é 21%. Né? Na Suécia é 55%, no Chile é 36%. A injustiça está que o bilionário e o pobre compram um produto pagando o mesmo imposto. E mais do que isso, a injustiça está que o pobre, exatamente por ser pobre, gasta toda a sua renda no consumo. Então ele paga proporcionalmente mais imposto. O bilionário gasta uma renda pequena no consumo e o resto em aplicação, em poupança, onde ele não paga imposto, porque incide pouquíssimo sobre a operação financeira. Isso se expressa num dado que é gritante. Os 10% mais pobres no Brasil pagam 52% da sua renda em imposto. Os 10% mais ricos, 20%. E 6 cidadãos têm um patrimônio igual a 100 milhões. Então, que reforma tributária nós defendemos, Bob? Isso é essencial. Eu tive, inclusive, esses dias no Fórum Internacional Tributário, debatendo os dados com muita gente, auditores fiscais, com gente da área, com tributaristas. E cada vez que eu me informo mais sobre isso, mais me indigna a forma como funciona. Desde os exemplos mais corriqueiros, né, de que quem tem um carro paga IPVA. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate não paga nada. Compra dinheiro barato no BNDES. Além disso, né, financia o jatinho com dinheiro público ou usa o helicóptero para transportar cocaína e não deixa nada de imposto. Agora, nós temos que tocar em 3 pontos fundamentais em reforma tributária. Um é tributação de lucros e dividendos. Isso não é criar imposto novo. Isso, na verdade, é rever a renúncia fiscal do Fernando Henrique em 1995. Só 2 ou 3 países no mundo têm isso. Da OCDE, dos 35 países da OCDE, 34 tributam lucros e dividendos. Só a Estônia que não. O Brasil está ao lado da Estônia como alguém que não tributa lucros e dividendos. O que é isso? Você tem uma grande empresa. Aí vai pagar 1 milhão para o acionista ou para o executivo. O que o cara faz? Né? Ele vira uma pessoa jurídica, abre uma PJ, recebe isso, né? E não tem a tributação de lucro e dividendo. Então, não entra no imposto de renda da pessoa física. Né? E aí, isenta
E aí você tem um caso escandaloso como o do Joesley Batista, que ganhou 103 milhões de lucros e dividendos da JBS em 2016 e pagou 340 mil de imposto, 0,2%. Isso é o imposto regressivo. Esse é o imposto regressivo. Quem tem mais paga menos, enquanto o cara da faixa mínima do imposto de renda paga 7,5%, né? 30 vezes mais que o Joesley Batista. Então nós precisamos de uma reforma tributária que tribute lucros e dividendos, tribute grandes fortunas, como a Constituição já prevê, tribute propriedade, aumente a alíquota sobre herança e reduza proporcionalmente a tributação sobre consumo. Esse é o caminho. Outra questão gravíssima, no meu entender, a mais grave do país, que é a violência, que matou 1,5 milhão de pessoas em 37 anos e, dado recente, de semanas atrás, do IPEA, o Brasil matou em 2016 30 vezes mais do que toda a Europa reunida. Essa é uma questão que caminha junto com a questão das drogas. Claro. Como é que você enxerga isso? E que solução de curto prazo se começa a ter? Não, nós temos que travar o debate de segurança pública sem populismo da violência. Esse é o grande mal. Um Bolsonaro da vida e dizer, tem que armar as pessoas. As pessoas estão com medo e esse discurso cai bem. Porque quando as pessoas estão com medo, o ódio, a intolerância, as pessoas são muito mais vulneráveis a isso. Né? As pessoas querem ordem na casa, alguém que bata na mesa e grite mais alto. Né? Isso é um elemento até psicológico, psicanalítico da questão de greve dos caminhoneiros. Claro, a maneira como se apropriaram disso. Então, nós temos que partir da constatação que este modelo de segurança pública faliu. É um modelo caro, ineficiente e violento. O Brasil tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. O Brasil, como você mencionou, tem índices de homicídios superiores à Síria, que é um país que está em guerra há anos. Né? Isso precisa ser enfrentado, mas não vai ser com mais mortes, não vai ser com mais violência. Quando eu vejo alguém dizendo que vai distribuir arma para resolver o problema da segurança, parece alguém que vai distribuir cachaça para resolver o problema do alcoolismo. Né? Uma medida em relação a isso. Vamos Droga, lá. por exemplo, que tem a correlação. Duas medidas eu quero falar para você. Uma é a reforma das polícias. Tem a PEC 51, que está no Senado Federal, parada, que prevê a desmilitarização das polícias e você tem uma polícia única, que é o ciclo completo, onde uma mesma polícia tem o papel preventivo e ostensivo e o papel investigativo e de polícia judiciária. Né? Isso significa focar na inteligência e na integração em detrimento da porrada, da rota na rua, do choque, da pancadaria, que não resolveu definitivamente. Aumentou. Né? Só aumentou os índices de violência. Vamos botar mais gente na cadeia. Bom, a população carcerária brasileira dobrou nos últimos 10 anos. Fabricando gente para as organizações. Claro, a terceira maior população carcerária do mundo e não consta que o país esteja mais seguro por isso. Então, uma primeira medida é a reforma das polícias, ciclo completo com desmilitarização, investimento em inteligência para enfrentar tráfico de armas. Uma segunda é o debate sério sobre a descriminalização das drogas no país, sobretudo da maconha. Né? E esse debate, antes que comecem as acusações de comunismo, aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que não pode ser exatamente taxado de comunista, depois de deixar o governo, naturalmente, colocou esse debate. Agora, nós temos experiências no Uruguai, no Canadá, em uma série de países, em Portugal, onde isso foi feito de maneira exitosa. Né? Olha, nós temos que entender este modelo atual de guerra às drogas, que encobre uma militarização das periferias e um extermínio da juventude pobre e negra nas periferias brasileiras. Né? Esse modelo de guerra às drogas fracassou. Faz 30 anos que se faz isso no Brasil ou mais. O narcotráfico não diminuiu, muito pelo contrário. As pessoas não deixaram de consumir drogas, ao contrário. Quem quer, sabe onde tem, compra e usa. Né? Então, este modelo é fracassado do ponto de vista, de todos os pontos de vista. O problema da droga não se resolve com bala, com tiro, se resolve com saúde pública, com campanhas de prevenção e esclarecimento da sociedade. Como foi, aliás, que o Brasil enfrentou o tabagismo numa estratégia reconhecida internacionalmente, premiada pela OMS e bem-sucedida. E depois também no começo do HIV. Claro. Esse é o debate. É o debate de você, neste caso, regulamentar. Você acaba com a fábrica de violência, que é a guerra às drogas e o narcotráfico no Brasil. Você regulamentando, tributa. Você fazendo isso, faz isso junto com uma campanha de esclarecimento, como foi feito com o tabagismo no Brasil. Não proibiu vender cigarro em padaria.
mas tributou mais, fez campanha de esclarecimento, proibiu publicidade e propaganda e restringiu os lugares de uso. Resultado disso, redução drástica do número de fumantes no Brasil. Essa é a estratégia que tem que ser feita em relação à descriminalização das drogas. Você falou em superar ou enterrar o modelo de privatização do petróleo, pré-sal, etc. Qual seria o seu modelo? Digamos que você tenha sucesso em reverter os contratos. Meu modelo é uma Petrobras estatal, que sirva para trazer ganhos para o desenvolvimento nacional, para a soberania brasileira e para o povo, não para acionistas na Bolsa de Nova York. Esse é o modelo que eu entendo como o modelo mais razoável para um projeto de desenvolvimento nacional. Você sabe que outros candidatos, em geral, têm o Estado como um leviatã, o mal, né? Quer dizer, como é que você enxerga isso? Vamos falar sobre isso. Eu acho que tem 2 temas sobre isso, sobretudo na Petrobras, com tudo que aconteceu. Há uma ideia de que, aí vai roubar, estatal gera o roubo. Olha, teve corrupção na Petrobras, isso é evidente, né? Agora, aliás, corrupção começou no governo Fernando Henrique lá, que ninguém fala. O Serveró diz isso, não é? Pois é, ficou e que entrou naquelas falas ocultas. Zona de silêncio. Exatamente. Então, começa no governo Fernando Henrique flexibilizando as normas de contratação da empresa da Petrobras. Agora bem, se alguém assalta a tua casa, Bob, você vai fazer o quê? Você vai melhorar o sistema de segurança da tua casa ou você vai dar a casa para o vizinho? Ninguém vai dar a casa para o vizinho. Então, se houve roubo na Petrobras, você não tem que entregar a Petrobras para a Shell, para a petrolífera estrangeira. Você tem que melhorar o sistema de controle social, de transparência da empresa, para que ela sirva aos interesses públicos e não à apropriação privada por corrupção, né? É isso que tem que ser feito. Então, a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Hoje, nós estamos pagando a conta de uma política de entrega inconsequente, que começou, aliás, botando raposa para cuidar do galinheiro. Sabe qual foi uma das primeiras medidas do seu Pedro Parente, que já se foi e foi tarde? Uma das primeiras medidas dele foi indicar um cidadão chamado Nelson Souza, né, para consultoria sênior da presidência da Petrobras, que era ninguém menos que o presidente de uma das afiliadas da Shell no Brasil um mês antes. De uma das principais concorrentes da Petrobras. Isso é entrega. A Petrobras recentemente pagou uma multa de 10 bilhões de reais nos Estados Unidos sem ter sido condenada por isso. Na questão da Lava Jato. Na Lava Jato, por fundos abutres, que aproveitaram a festa. Aproveitaram e falaram, vamos lá, vamos entrar. Aí não teve condenação judicial, eles foram lá e pagaram 10 bilhões de reais, como se estivesse sobrando dinheiro no Brasil para políticas públicas ou para investimento em petróleo e soberania energética. Você tocou nesse nome de um personagem candidato também umas 3 vezes nessa nossa conversa. O que significa e encarna o Bolsonaro? Acho que o Bolsonaro é o exemplo mais claro da política do medo. De alguém que faz a exploração política do medo das pessoas num momento de crise profunda da sociedade, uma crise econômica, política, ética, uma crise de futuro no Brasil. E o medo faz das pessoas vulneráveis a alternativas de ódio, né? Isso, você pega qualquer animal, quando acuado com... Falando do fascismo. Fascismo, o ódio, a intolerância, né? Os sentimentos de morte sem freios, rancor, ressentimento, né? Frustrações. O que tem de pior, ele mexe. Ele mexe e converte isso numa política do atraso, né? Sem qualquer preparo político. O Bolsonaro é um desqualificado, é um despreparado. Nos debates que ele vai, isso fica evidente, é por isso que foge da maioria dos debates. E de uma maneira impostora. Eu fico estarrecido quando eu vejo alguém dizer que o Bolsonaro é novidade contra o sistema político que está aí. O Bolsonaro não está envolvido com corrupção, não está envolvido com nada. O Bolsonaro é deputado há 30 anos. Mudou de partido 9 vezes. 10 anos desses 30 no partido do Paulo Maluf, que é o partido que também tem o maior número de investigados pela Lava Jato, que é o PP. O Bolsonaro é um cara que até outro dia recebia auxílio moradia tendo casa e deu uma resposta que eu não vou nem reproduzir aqui, grotesca para uma jornalista da Folha de São Paulo quando foi questionado do que fazia com o dinheiro desse auxílio moradia. O Bolsonaro representa o que há de pior, mais podre na política brasileira. E vende esse peixe de que é uma novidade. Mas acho que essa máscara vai cair em algum momento. Você vendo esse jogo, quem você acha que será o candidato do establishment? Eles têm um problema.
O Bolsonaro é uma espécie de coringa, né? Como foi o Collor em 99. Claro, é um coringa. E ele já ensaia isso nessas aproximações com o mercado, botar o Paulo Guedes ali, é um coringa. O candidato oficial, obviamente, era o Geraldo Alckmin. O problema é que não foi, e eles flertaram com o Luciano Huck, não deu. Chegaram a flertar com uma eventual alternativa Joaquim Barbosa, não foi. Né? Aí, enfim, eles também estão numa crise nesse sentido, que é quem leva esse espólio eleitoral do velho centrão do Eduardo Cunha. Né? O espólio eleitoral do Temer ninguém quer porque é ponto negativo. Né? Então, agora, tem um espólio eleitoral daquele centrão e tem o apoio do mercado. Esse é um problema que eles têm. E por isso continuam flertando, né? Mesmo após condenar e prender o Lula, tentando retirá-lo do processo eleitoral, continuam flertando com outras saídas antidemocráticas. Você que convive com os Brasis vários, pela origem e pelo trabalho, e pela trabalhar com quem trabalha, conviver com quem convive, como é que você definiria, como é que você chamaria, o que você diria da elite brasileira? Elite econômica, financeira, tal, os que tocam o país. É uma elite que nunca deixou de pensar com a cabeça da Casa Grande. Uma elite que considera qualquer pequeno avanço dos de baixo como um terremoto, um tremor de terra inadmissível. Bolsa Família é coisa de comunista para eles. Negro na universidade é inadmissível. Nós estamos falando aqui de coisas civilizatórias. Médico cubano atendendo nas comunidades. Como pode isso? Né? Aqui, veja, nós não estamos falando de socialismo. Nós estamos falando de coisas mínimas civilizatórias que boa parte dos países capitalistas avançados, que eles dizem se inspirar, né, de uma maneira subserviente, já fez há muito tempo. Nós estamos falando de enfrentar um nível de segregação, você citou o dado, em que 6 tem mais que 100 milhões de pessoas. 6 pessoas, mais de 100 milhões de pessoas. Uma desigualdade de propriedade urbana e rural gritante. Um Estado que funciona como espoliador dos mais pobres. Nós estamos falando no básico de regulação e que eles não admitem. Porque, para eles, tem gente lá que não admitiu nem a Lei Áurea ainda. Né? Então, qualquer coisa além disso é socialismo radical. Então, boa parte da elite brasileira pensa dessa maneira e, portanto, não tem projeto nacional. Eles não têm um projeto nacional. É claro, nós sempre, toda análise tem um efeito de generalização. É evidente que isso não diz de todas as pessoas que fazem parte da elite brasileira. Nem na pergunta, nem na resposta. É evidente. Mas, como ela age politicamente de maneira organizada, aponta para isso. Veja o golpe. O golpe parlamentar que nós vivemos em 2016. Que, aliás, levou a toda essa desestruturação. Que abriu a porteira da instabilidade institucional. Nós dissemos isso na época. Soltar pitbull é fácil, difícil é prender depois. Eles soltaram os pitbulls em 2014, 2015, 2016, e os pitbulls estão soltos, mordendo inclusive a canela deles. Né? Então, essa crise institucional que se abriu com aquele golpe, Bob, veja, a Dilma, em 2015, botou o Levi no Ministério da Fazenda, estava fazendo uma política de tentar uma recomposição. É que ali eles foram numa linha de espoliação total. Não aceitam nenhum tipo de ganho para os de baixo. E é por isso que eu entendo que a mudança que nós queremos para o país, a mudança que nós vamos fazer no país, essa mudança vai passar pela mobilização da sociedade e pela participação da sociedade. Tem que ter uma nova ordem política. Tem que enfrentar privilégios sem medo. Nós vamos ter que enfrentar os privilégios desse 1% como condição civilizatória para o Brasil repactuar com a maioria do seu povo. Boulos, muito obrigado pela sua presença aqui na TVE, que é a TV pública do povo baiano. Muito bom. Eu que agradeço, Bob, pela oportunidade. Agradeço a TVE, que me entrevistou novamente aqui. Já tinha entrevistado outra vez com Pablo Vilaça, agora contigo. Ou seja, um timaço, e tem feito um trabalho essencial mostrando o caminho de uma TV pública. Precisamos de mais trabalhos como esse florescendo pelo Brasil. E obrigado a você que acompanhou este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente, a TVE sua é da Bahia.
Ô, Glória! Primeiro dia de emprego, que é daqui no telemarketing. Deus abençoou, abriu a porta pra nós. Primeiro dia. Vamos ver primeiro as notícias, né? Meu Deus, que forte! Usa o varão. Misericórdia é o chefe. Alô? Bom dia. Bom dia, Jacinto, mano, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, Jacinto. Desculpa não estar aí pra te receber. É seu primeiro dia de atendente de telemarketing, você tem experiência na área, não tem? Tem muita experiência, não, espiritual, no telemarketing. Eu sou pastor, coisa que a gente mais faz é ouvir reclamação e tentar ajudar os outros, Kélio, mas Deus sempre dá vitória. Legal, sua função é simples aí, você é do setor de cancelamento. Quando a pessoa tentar cancelar a linha, você faz de tudo pra ela desistir e não cancelar. Kélio, pode deixar comigo que grande vai ser o mistério. A providência vai ser forte. Alô, boa tarde. Boa tarde não, dizia, da paz do Senhor. Pega a visão comigo aqui, minha irmã. Se você quer reclamar, aperte o botão número 1. Se você quer falar com o atendente, que no caso sou eu, aperte o número 2. Pra que apertar? Eu já tô falando com você. Fica quieto, Satanás, eu tô falando ainda. Se você quer informar a perda do seu celular, do seu roubo, aí você liga 190, porque o roubo é com eles, né? Se você quer aumentar a velocidade da tua internet, aí você também me avisa se você conseguir, porque eu tô passando uma prova, que a minha também tá muito lenta, tá devagar demais. Então, minha santa, o que eu posso te ajudar? Eu quero falar com o atendente. Keida já tá falando, Keida. Eu não sou universal, mas fala que eu te escuto. Dá lugar na terra. Eu tô insatisfeita. Eu quero cancelar minha linha telefônica. Pra mim já deu. Mas o que tá acontecendo, desviado? Abre o leque da revelação, fala aqui com o Tá pastor. tendo interferência nas ligações. Eu tô falando com as pessoas e de repente eu ouço outras vozes falando. Misericórdia, isso é demônio, minha irmã. O espírito fofoqueiro tá querendo saber da vida alheia. Vamos repreender, minha irmã. Vigia na terra. Eu quero cancelar a minha linha. Tá repreendido, vai cancelar não. Keida, resista o diabo, não desista não. A vitória tá no final. Não importa, a conta tá vindo muito alta. Meu dinheiro vai embora e eu nem vejo. A irmã é dizimista. Quê? Como assim? Keida, a Bíblia diz que o devorador, quando a gente é dizimista, Deus repreende o devorador. O dinheiro sobra, Keida. O devorador não é só o marido da irmã que fica lá sentado lá, comendo e engordando no sofá, não, Keida. É o Satanás também, o inimigo. Não, eu vou cancelar, eu desisto. Não desista, não pare de crer. Os planos de Deus jamais vão morrer. Os planos de Deus e o da internet também, Keida. Não desista não. Os planos não vai morrer não, fique em paz. Eu tô perdendo a paciência. Coloca a mão no seu coração aí, minha serva. Senhor, vai dando paz, dá paciência para essa desviada. Faz ela entender os teus planos, Jesus. Faz ela aceitar o plano de 2 GB de internet. Queira, porque melhor 2 GB de internet com Deus do que 20 com o diabo. Queira, aleluia, vai sentindo aí, minha irmã. Coloca o copo no celular. 2 gigabytes nada. Eu quero minha internet sem limite. Queira, sem limite é só o amor de Deus, que é da misericórdia que se renova a cada manhã, todo dia. Só isso aí que é sem limite. Isso só pode ser brincadeira. Isso é um absurdo. Essa empresa é um lixo. Eu vou processar vocês. Meu advogado vai entrar em contato. Misericórdia, é isso, Jezabel? Me processa? Eu também tenho advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende com amor. Minha causa é o delírio das suas mãos. Alô? Ô, Glória! Ela desligou, meus irmãos. Pelo menos não cancelou, né? Tá valendo, né? Desligou. Vamos pro próximo desviado. Alô, boa noite? Boa noite, não. A paz do Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Então, deixa a sua curtida se você gostou. Não sai daqui sem deixar aquela curtida abençoada, querido. Se você quer ver o Jacinto Mano fazendo outros telemarketing, vendendo alguma coisa, querido, deixa seu like aqui, querido, comenta aqui embaixo para eu entender, querido, alguma situação que você já passou negativa no telemarketing ou positiva também. Se inscreve aqui se você não é inscrito, caiu aqui no vídeo de paraquedas, tem muito mais vídeo pra você. Se inscreve aqui no botão vermelho ou aqui, que vai aparecer aqui, que você vai ser o primeiro a receber o vídeo. Minhas redes sociais estão aqui.